Ai, tá um calor hoje aqui, agora eu não sei se tá calor porque tá calor mesmo. Isso aqui hoje a gente vai falar de tarô, bem. Pois é, um dos meus assuntos favoritos aqui, tarô. E aí você deve estar se perguntando, pô tia, mas que diabo é tarô, né? Eu assisto aqui, você, um monte de gente aí jogando tarô na internet ou ao vivo mesmo. Mas o que é tarô? Você já deve também ter ouvido por aí de muita gente. Ah, isso é coisa do demônio. Brinca que isso não é, que isso é bruxaria. Gente, pelo amor de Deus, tarô só é um oráculo. E o que é o oráculo? Oráculo é tudo aquilo que nos ajuda a trazer insights e percepções não racionais. Na antiguidade, a galera enxergava esse uso dos oráculos como a resposta divina, como se os oráculos trouxessem simplesmente a fala do próprio Deus ali naquelas manifestações diversas, seja por qual forma as pessoas estavam buscando ali uma consulta oracular. Galera usava tripa de animal, pedra. Só que hoje em dia o olhar que a gente tem para os oráculos é diferenciado, não tem mais esse caráter divino. Portanto, não é coisa do demônio, mas também não é coisa de Deus. E é bom a gente dizer isso aqui: tarô não tem relação com religião, tem relação com espiritualidade. E religião é uma coisa, espiritualidade é outra, completamente diferente. Mas esse é assunto para outra live, né? Vamos voltar aqui para tarô. Hoje em dia, os oráculos têm sido vistos aí por uma nova luz por conta da influência do grande, do lindo, do maravilhoso Carl Gustav Jung, ele mesmo, um dos grandes revolucionários da psicologia do século XX. E ele tinha um conceito muito interessante que ajudava a gente a entender como é que os oráculos funcionam. É o conceito de sincronicidade. É quando alguma coisa no exterior tem relação com algo que está acontecendo dentro da gente. É tipo a gente imaginar uma coisa e aquilo se manifestar na nossa frente. Então, no caso dos oráculos, se a gente pede um direcionamento para o oráculo e esse direcionamento se manifesta, e se manifesta às vezes de uma forma bem exata, né? Tipo assim, nossa, acertou mesmo. É o que a gente chama, a partir da teoria junguiana, de sincronicidade ou ainda de coincidências significativas. E essas coincidências significativas ou sincronicidades estão relacionadas, no caso do tarô especificamente, de alguns outros oráculos, ao que o próprio Jung chamava também de arquétipos. Os arquétipos são uma espécie de padrão que está ali rolando no inconsciente coletivo, né? Naquela grande criação mental que é o resultado do pensamento que já foi pensado por muitas pessoas ao longo da história, e esses padrões ficam ali eternizados, simbolizados nos desenhos, na arte dos mais variados oráculos. E aí, se a gente for parar para pensar, o trabalho dos oráculos, na verdade, não é tanto um lance de adivinhação, também não tem relação com religião, mas tem relação com o trabalho de interpretação a partir dos arquétipos que se apresentam ali de acordo com a pergunta que a gente faça. Ai, tia, você falou de oráculo e não falou de tarô. Calma! Tarô é um oráculo, como a gente viu, é um tipo específico de oráculo baseado em cartas, mas nem todo oráculo baseado em cartas é tarô. O que a gente convencionou chamar de tarô tem base num modelo que parte do século XVIII, quando foi impresso o primeiro tarô de Marsella. E esse sistema, que na verdade acaba sendo uma conjugação de uma série de imagens oraculares que já estavam circulando na Europa antes disso, provavelmente tem origens ainda mais antigas, se consolidou nesse modelo e acabou sendo objeto de estudos aí por muita gente, desde o primeiro lançamento. Enquanto o tarô, que a gente convencionou chamar de tarô, tem arcanos maiores, ou seja, algumas imagens muito particulares, muito específicas ali do tarô, que começam a ter um louco, a imperatriz, o mago, etc, etc. Tem 56 arcanos menores que são equivalentes às cartas do baralho comum. Esse aqui é o tarô alquímico. Ele tem imagens muito parecidas com as dos tarôs mais tradicionais, como o tarô de Marsella e o tarô de Waite. E hoje em dia, principalmente por conta do trabalho maravilhoso do Waite e da artista que desenhou as cartas dele, a Pamela Colman Smith, a gente tem uma infinidade de tarô
tarôs baseados nessa estrutura aí que eu comentei e que expressam aí correspondências e uma criatividade imensa, que são extremamente inspiradoras para quem está jogando, e sem falar que é bonito, né, gente? Esse aqui é um tarô baseado na obra de uma artista plástica chamada Nicoleta Cecoli. É a mesma carta, a carta do mundo. Ai, te adorei, quero aprender a jogar. Eu posso? Claro que pode. Não tem frescura nenhuma para jogar. O que você precisa é aprender o sistema, entender os arquétipos e praticar bastante. Isso com certeza. Claro que se você tiver uma técnica muito ponta firme e ao mesmo tempo tiver uma intuição super desenvolvida, nossa, isso é arrasa. E a intuição, assim como a técnica, também é algo que a gente treina. Na verdade, é algo para o qual a gente se abre naturalmente quando a gente não fica muito querendo explicar as coisas, quando a gente começa a perceber as coisas, que é uma outra parada, que tira a mente da jogada e faz com que a gente se conecte com o que está ao nosso redor. Nossa, e como eu faço para jogar? Eu tenho que saber 78 cartas? Cara, mas é mais fácil do que parece, viu? Você não precisa decorar nada, você precisa praticar e absorver os significados, que funciona muito mais do que ficar decorando ali. E tem gente que nem joga com o baralho inteiro, tem gente que joga só com os arcanos maiores, tem gente que joga só com os menores. Eu gosto de misturar os dois. Então você não tem desculpa. Gostou? Quer fazer uma sessão? Entre em contato comigo. Ou então você decidiu que você quer aprender. Pronto! Fica atento no meu calendário de aulas e de abertura dos cursos práticos de tarô que eu ofereço ao longo do ano inteiro. É isso aí!